Boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Junta-te a nós e louva o nosso Deus. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. O teu nome, Jesus, o único que és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, porque tu deste a tua vida para que nós pudéssemos ter vida contigo, hoje e sempre. A todos os que creem, canta connosco. A morte vencida, o véu foi quebrado, calaste o pecado e a morte. Altos seus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. E
nossos lábios nunca deixem de cantar, falar do Teu nome, o único nome que nos pode trazer a salvação e a vida. Obrigada pelo Teu nome, Jesus. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Que sejam muito abençoados. Olá, boa noite. O meu nome é Bruna Gomes, eu pertenço à CCLX7 e gostaria, antes de mais, de agradecer ao Pastor Joel e ao Pastor Simões pelo convite, pelo desafio, pela oportunidade, também ao Ministério e, em especial, ao Pastor Joel por me ter ajudado a aperfeiçoar aquilo que eu vou partilhar hoje com vocês. E quando eu fui desafiada para partilhar alguma coisa no home delivery, alguma coisa que Deus estivesse a falar à minha vida ou estivesse a trabalhar comigo, rapidamente veio à minha mente o que Ele tem feito comigo neste último ano, talvez 2 anos, que essencialmente tem sido a minha insegurança. Deus tem trabalhado isso comigo e também a minha identidade em Deus. Então aquilo que eu vou partilhar vai centrar-se nisso, e eu encontrei também alguém na Bíblia com o qual eu me identifico. E que também tinha alguma insegurança, mas acabou por transformar isso em obediência a Deus. Então eu gostava que nós lêssemos Juízes. Vamos ler o capítulo 6, do versículo 11 a 19, que diz: Então o anjo do Senhor veio à aldeia de Ofrã e sentou-se debaixo do terebinto de Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava a limpar o trigo às escondidas, num lagar, para que os medianitas não o vissem. O anjo do Senhor pôs-se diante dele e disse: O Senhor está contigo, valente soldado. Gedeão respondeu: Desculpe, Senhor, se Deus está connosco, porque nos acontece tudo isto? Onde estão as coisas maravilhosas que os nossos pais contaram, que o Senhor costumava fazer, a maneira como os tirou do Egito? O Senhor abandonou-nos e entregou-nos aos medianitas. Então o Senhor disse: Aproveita-se a tua bravura e vai contra os medianitas, em socorro de Israel. Sou eu quem te ordena. Gedeão respondeu: Mas como posso eu salvar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o filho mais novo. O Senhor replicou: Podes fazê-lo, porque eu vou ajudar-te e destruirei os medianitas como se fosse um só homem. Gedeão replicou: Se de facto me quer ajudar, dê-me uma prova de que realmente é o Senhor. Por favor, não se vá embora sem eu lhe trazer alguma comida. E o Senhor prometeu: Fica à tua espera. Então Gedeão foi a casa e preparou um cabrito e vários quilos de pão sem fermento. Colocou a carne num cesto e o molho numa panela e levou tudo ao anjo do Senhor, que o aguardava debaixo do terebinto. Então, rapidamente, para contextualizar, o povo de Israel estava subjugado aos medianitas devido a terem desobedecido a Deus e terem entristecido entre adorar outros deuses e fazer coisas fora dos mandamentos de Deus, e por isso estavam debaixo do poder dos medianitas, que era um povo bastante forte. E ao ler estes primeiros versículos, uma das características que eu notei em Gedeão era a insegurança dele e o medo também. E eu não sei se tu és uma pessoa insegura ou não, se tens medos, eu tenho bastantes. As minhas inseguranças, graças a Deus, estão a ser trabalhadas em Deus e estou muito melhor nisso. E o meu primeiro ponto é: Deus não nos vê com os nossos olhos. E eu gostava que nós pudéssemos refletir na atitude e postura de Gedeão. E de como muitas vezes nós somos como ele. Gedeão estava e era inseguro, e quando o anjo do Senhor lhe diz que vai libertar o seu povo através dele, rapidamente ele começou a arranjar argumentos. Começou a argumentar com o anjo do Senhor, a dizer que ele vinha de uma família pobre, que ele era o irmão mais novo. E quem somos nós para questionar isso? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus, a sua vontade, e quando Ele nos quer usar para a sua glória? Gedeão considerou talvez que o irmão mais velho seria o mais adequado para desempenhar esse papel, ou talvez alguém que viesse de uma família mais abastada, com mais possibilidades, e muitas das vezes nós colocamos-nos também nesse papel, de tentar transferirmos para os outros, ou de direcionarmos o que Deus quer fazer connosco para os outros. Deus, aquele irmão é mesmo a pessoa ideal para essa tarefa que tu tens, que me estás a propor. Aquela pessoa tem muito mais possibilidades, aquela pessoa tem muito mais capacidade, é muito mais desenvolta a falar ou a fazer as coisas. E tentamos argumentar com Deus nesse sentido, quase que a fazê-lo convencer de que Ele não está a escolher a pessoa certa para aquilo que Ele está a pedir e a propor fazer. E permitimos que as nossas inseguranças se sobreponham à vontade dEle.
E devido às minhas inseguranças, eu já perdi algumas oportunidades de Deus fazer coisas maravilhosas através de mim. E comecei a perceber a necessidade que eu tinha de pedir a Deus e de orar a Deus sobre esse assunto, para que Ele pudesse trabalhar essa insegurança em mim, pudesse ajudar, porque eu queria de facto ser um canal de bênção através dele, e as nossas inseguranças são limitadoras e não permitem que nós façamos isso de forma plena. E Deus tem mostrado que é muito mais importante eu ouvir as verdades que Ele tem a dizer sobre mim do que as vozes da minha insegurança ou da forma como eu acho que os outros me veem. E precisei mesmo de deixar de me ver aos meus olhos e passar-me a ver aos olhos dele, através dos olhos do Criador, daquele que me ama e que me desenhou com todo o cuidado. Deus quer que nós possamos viver de forma plena e sem estarmos aprisionados a estas coisas, e quando nos vemos através dos seus olhos, nós conseguimos ser aperfeiçoados nele, e com isso vem também crescimento. E eu, antes de passar ao meu segundo ponto, eu gostava ainda de ler Juízes capítulo 6, do versículo 36 a 40, que diz: Depois Gedeão falou com Deus. Dizes que decidiste servir-te de mim para salvar Israel. Pois bem, vou pôr um velo de lã sobre a eira. Se o orvalho cair só no velo, ficando a terra seca, terei a certeza de que me escolheste para salvar Israel. E assim aconteceu. Quando Gedeão se levantou, no dia seguinte cedo, espremeu a lã, enchendo um copo com água do orvalho. Então Gedeão falou novamente com Deus. Não te zangues comigo, deixa-me falar só mais uma vez. Peço só mais um sinal ainda com a lã. Agora a lã deve ficar seca e o chão molhado. E Deus assim fez naquela noite. Na manhã seguinte a lã encontrava-se seca, mas o chão estava coberto de orvalho. E o meu segundo ponto é, quando Deus está no comando, o medo não nos limita. E Deus ordenou Gedeão para ir contra os medianitas, que ele iria dar-lhe a vitória. Gedeão começa a pedir algumas provas a Deus de que efetivamente ele estava com ele, e eu acredito que Gedeão certamente estava com medo, porque os medianitas eram um povo bastante forte que já há algum tempo que estava a subjugar o seu povo, Israel. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo que Gedeão fez, que é, ele estava a concentrar-se nele e naquilo que ele conseguia ou não fazer. E ao nós fazermos isso, nós acabamos por nos esquecer ou não conseguimos ver quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. E é Deus quem nos capacita, ou seja, isto não tem nada a ver connosco e tem tudo a ver com Ele. Quando Ele nos chama ou nos ordena para fazermos alguma coisa, Deus não nos vai deixar entregues a nós mesmos. Ele é aquele que nos vai abrir caminho, que nos vai direcionar, que nos vai dar a graça e a sabedoria que nós precisamos para desempenhar aquilo que Ele nos propôs. E Ele conhece-nos desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe as nossas fraquezas, inseguranças e limitações, e eu acredito que no meio dessas fragilidades é onde Deus tem mais espaço para trabalhar e se glorificar através de nós. E quando nós entendemos isso, o medo não nos limita, nós não deixamos de ter medo, mas nós avançamos apesar do medo. Nós avançamos com a convicção que Deus é quem vai à nossa frente a abrir caminho. E antes de passar para o meu terceiro e último ponto, eu gostava de ainda ler Juízes 7, e agora seria do versículo 2 a 7, que diz: O Senhor disse-lhe: Os homens que tens são demasiados para lhes dar a vitória sobre os medianitas. Ficariam a pensar que deviam a vitória a si próprios e não a mim. Diz, portanto, ao povo: quem tiver medo pode voltar para casa. Os outros ficarão aqui no Monte Gileade. Assim, 22.000 homens voltaram, ficando só 10.000. Então o Senhor disse a Gedeão: Ainda tens homens a mais, leva-os a beber água, que eu vou separar os que ficarão contigo. Se eu te disser que tal homem irá contigo, ele irá. Se te mostrar que não deve ir contigo, não irá. Gedeão desceu então com os homens à água, e o Senhor disse-lhe: Todos aqueles que beberem a água com as mãos, lambendo-a como os cães, separa-os dos que se ajoelharem para beber. Houve 300 homens que beberam água das mãos e a lamberam. Os restantes ajoelharam-se para beber. O Senhor disse a Gedeão: Virei em tua ajuda, e com os 300 homens que lamberam a água vou dar-te a vitória sobre os medianitas. Diz aos restantes que voltem para casa. E o meu terceiro e último ponto é: nós devemos saber quem somos em Deus, quem somos em Cristo. A nossa identidade deve estar firmada nele. Gedeão tentou controlar a situação, mas Deus ditou as suas próprias regras. Deus, de cerca de 32.000 homens, reduziu para 300 contra o povo dos medianitas, que era muito poderoso, como nós já lemos. E Gedeão
compreendeu a importância e a quem pertencia, a importância de saber a quem pertencia e quem de facto ele era em Cristo Jesus, em Deus. Ele era filho do rei, que tem todo o poder, que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito muitos anos antes. E aí nós podemos ver que onde nós somos fracos, Deus é forte. Onde nós não vemos, Ele é aquele que nos abre o entendimento. Onde nós estamos perdidos, Ele nos mostra o caminho. E Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. E isso deve trazer a tranquilidade que nós precisamos. Se Ele é perfeito, então Ele não falha nos planos que Ele tem para nós. Deus precisa trabalhar as inseguranças de Gedeão, como tem vindo a trabalhar as minhas e como quer trabalhar as tuas também, para que dessa forma nós possamos servir de uma forma plena e livre. E eu desafio-te a entregares tudo aquilo que tu te consideras incapaz de ser, de fazer, todos os teus medos a Deus. E este desafio envolve, é necessário para este desafio tu teres um coração ensinável e seres humilde também. E aí haverá crescimento. E obviamente que o crescimento dói, porque o crescimento leva-nos a lugares que nós não nos sentimos confortáveis, faz-nos ir para além das nossas inseguranças e medos, mas é tão bom porque acabamos por viver de uma forma livre da visão distorcida que temos acerca de nós, e o nosso relacionamento com Deus também fica mais amadurecido. Gedeão teve um coração ensinável e, ao não se deixar dominar pelo medo, ele pôde ser um canal ao qual Deus usou para libertar o povo de Israel. E eu acredito que se Gedeão não se tivesse predisposto a esse papel, não tivesse permitido que Deus trabalhasse o medo dele através do medo ou das inseguranças ou das incapacidades dele, Deus iria possivelmente usar outra pessoa, mas Gedeão teria perdido a oportunidade de ser o canal de bênção para a libertação do povo. Então muitas das vezes quando nós não permitimos que ser canais de bênção devido a estas limitações que nós consideramos que temos, nós perdemos a oportunidade de que pessoas sejam abençoadas através de nós e, por consequência, nós sermos abençoados também em todo o processo. Se no início eu achava que uma das características que me chamou a atenção foi a insegurança e o medo de Gedeão, agora no final o que me chamou sem dúvida a atenção foi a obediência de Gedeão, apesar das suas inseguranças. Ele escolheu obedecer a Deus em vez de ir de acordo com aquilo que a sua mente pensava ou da sua vontade. E a obediência permite-nos avançar mesmo no meio das nossas inseguranças e medos. E eu espero que nesta noite tu possas ter sido abençoado e que esta palavra tenha falado ao teu coração. Eu desejo uma boa noite e uma boa semana. Tempo abençoado, nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé, por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.